Você sabia que o Brasil possui diversos sítios arqueológicos e que muitos deles são abertos para visitação? Isso mesmo, você pode conhecer esses lugares que são tão importantes para a nossa história e que guardam informações muito relevantes e fundamentais para os estudos de nosso planeta e de todo o desenvolvimento da Terra e, sobretudo, da espécie humana. Sítios arqueológicos são locais onde constam algum tipo de vestígio da ocupação humana, sendo esses vestígios, na maioria das vezes, as pinturas rupestres, restos de ferramentas, utensílios diversos e muito mais. No Brasil, há milhares de sítios arqueológicos registrados, sendo que alguns deles se concentram em parques de preservação ambiental. Nesse vídeo eu falarei especificamente sobre os sítios arqueológicos no Brasil, assim como falarei um pouco sobre as pinturas rupestres que existem nesses sítios. Eu sou o Lucas Schwab. Se esse assunto já te interessou, assine a chamada deixando aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Além de São Raimundo Nonato e de Lagoa Santa, há outros sítios arqueológicos significativos no Brasil, entre os quais incluem-se o de Pedra Pintada e Santarém, no Pará, Marcelândia e Santa Helena, em Mato Grosso, Palmito, no Rio Grande do Sul, Rio Paraty, em Santa Catarina, dentre outros. Neles vêm sendo descobertos restos de ossadas, potes de barros lisos ou decorados, alguns contendo até mesmo esqueletos, utensílios de pedras lascadas e polidas, machados, pilões, pontas de flechas e pinturas rupestres. Esses vestígios permitem reconstituir aspectos da organização social de antigos povos que viviam no atual território brasileiro. Você já ouviu falar do termo sambaquis? Os sambaquis são outro importante registro de nossos ancestrais. Também conhecidos como concheiras, são elevações de conchas que alcançam até 30 metros de altura. São encontrados no litoral brasileiro e às margens de alguns rios. Não são formações naturais, mas pequenas elevações resultantes da ação dos primeiros habitantes do atual território brasileiro. Nos sambaquis se encontram vestígios da ação de sucessivas comunidades. Elas deixavam nas áreas que ocupavam restos de alimentos, como ossos de peixes e cascas de moluscos. Com o tempo, cabanas, fogueiras, artefatos e até mesmo corpos enterrados foram também se depositando nesse solo. Por cima desses vestígios, outros povos se instalaram e os restos de suas atividades sedimentaram-se da mesma forma, constituindo os sambaquis. A maior parte dos sambaquis se encontra no litoral do Nordeste e dos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por fora, os sambaquis são morros de conchas encobertos por vegetação. As áreas de habitação estão em sua parte interna. Há sambaquis de até 10 mil anos de idade, outros mais recentes com idade aproximada de 1.500 anos. Em 2001, arqueólogos da USP descobriram no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, o mais antigo sambaqui encontrado até agora no Brasil. Com cerca de 8.800 anos, nele foi encontrado o esqueleto de um homem com características negroides, semelhantes às do fóssil denominado de Luzia. Existem também importantes sítios arqueológicos na Amazônia. Segundo pesquisas arqueológicas recentes, a região amazônica recebeu seus primeiros povoadores há cerca de 12 mil anos. Indícios dessa presença foram encontrados em Pedra Pintada e Santarém. Eram grupos formados por caçadores-coletores nômades que descobriram a agricultura e a cerâmica por volta de 3000 a.C. A partir do ano 1000 a.C., aproximadamente, formaram-se na região grandes aldeias com um artesanato relativamente desenvolvido e diversificado. Em torno de 3500 a.C., grupos humanos ocupavam a ilha de Marajó. Aí se desenvolveu uma sociedade de agricultores que mais tarde, por volta de 200 d.C., deu origem à cultura marajoara. Essa cultura se caracterizou principalmente por seus complexos trabalhos de cerâmica, como é o caso do exemplo que temos na foto aqui ao lado. Um dos mais importantes e significativos registros da passagem humana são as pinturas rupestres. Denomina-se arte rupestre o conjunto de inscrições, desenhos e pinturas gravados em superfícies rochosas por grupos humanos dos períodos Paleolítico e Neolítico. No Brasil, o maior conjunto de pinturas rupestres encontra-se no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Aí se concentra mais de 800 sítios arqueológicos e cerca de 9.000 pinturas rupestres. Os autores dessas obras foram possivelmente povos caçadores-coletores que viveram na região
há pelo menos 8.500 anos. Para alguns pesquisadores, entretanto, os primeiros habitantes teriam chegado a cerca de 50 mil anos. Os desenhos e pinturas da Serra da Capivara podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro são as figuras com motivos naturalistas. Nesta categoria predominam as representações humanas e de animais, tratadas de forma esquemática. O segundo grupo é o das figuras com motivos geométricos, que apresentam linhas paralelas, grupos de pontos, círculos concêntricos, cruzes, espirais, triângulos e desenhos mais complexos. As cores utilizadas são o amarelo, branco, cinza e o vermelho. No próximo vídeo eu vou falar sobre as sociedades que se desenvolveram no Crescente Fértil, a começar pela civilização egípcia. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente aqui embaixo algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 4 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o Egito Antigo. Um grande abraço e tchau, tchau.